Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para o Moisés e para a esposa dele, Luana, que são da Estaca Campo Limpo da Ala Jardim, Macedônia. Eles participaram na noite familiar ontem, fizeram a oração aqui, participaram com a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou mandar um forte abraço também para o Giselmo Costa dos Santos, também mandou mensagem aqui no YouTube. E a irmã Solange Garcês, ela escreveu assim: acho que você vai fazer 44 anos. E deu risada aqui, né? Não, não, não. Eu vou fazer 43 anos esse mês de junho agora. Então, vou fazer 43 anos, né? Não adianta querer aumentar a minha idade, não. Eu já fiz isso de aumentar a idade e me dei mal. Se eu me lembro, eu tava fazendo ali 40 anos, aí eu falei, eu vou aumentar, vou falar que estou fazendo 45, que aí as pessoas vão dizer assim, nossa, 45? Tá inteirão, hein? Tá bonitão. Só que aí o tiro saiu pela culatra, né? Toda vez que eu falava, tô fazendo aniversário, a pessoa perguntava, quantos anos? Eu falava, 45. Aí ninguém falava nada, né? Eu falei, ixi. Aí minha autoestima foi lá para baixo. Falei, vocês não sabem brincar, não. Não vou brincar disso mais, não. Aí eu não falo mais minha idade errada, não. Minha idade, agora esse ano eu vou fazer 43. Não é 44, não. Não adianta aumentar, não, viu? Bom, vamos lá para a mensagem do Vem Segue de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui Êxodo 18, versículo 20, que é o que Jetro estava falando para Moisés enquanto ele estava sentado numa grande pedra e toda Israel ia, né, desde manhã até a tarde ali, e Moisés ia julgando todo o povo. Eles levavam causas familiares, né, briga de vizinho, tudo para Moisés julgar ali, para saber o que eles deveriam fazer. Então ele ficava o dia inteiro e era muito difícil ali. Aí Jetro ele diz o seguinte para Moisés aqui: ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e as obras que devem fazer. Então, ele falou, olha, ensina os mandamentos, os estatutos ao povo para que o povo saiba o que fazer, né? Constitui outras pessoas para julgar esses casos menores, né? Porque isso que você está fazendo é ruim, você vai ficar o dia inteiro aí, você vai se cansar, e o povo também, essa fila imensa aqui, né? Tá prejudicando você e tá prejudicando eles. E Moisés busca ao Senhor sobre isso e recebe então, né? Ele vai receber os 10 mandamentos para o povo saber o que devem fazer, né? Na verdade, os 10 mandamentos eu até queria colocar aqui porque sempre a gente falamos, né? A gente fala assim, na lei de Moisés, né? Porque são os mandamentos que Moisés recebeu por meio do Senhor. Só que esses mandamentos, muitos desses mandamentos já existiam, tá bom? Então, o que o povo estava querendo aqui era um manual para que eles pudessem seguir, ou seja, mandamentos para que eles pudessem seguir. As nações já tinham seus mandamentos, né? Suas leis, vamos dizer assim. No Egito, por exemplo, tinha suas leis. Então, quando eles viviam no Egito, eles tinham que viver a lei do Egito. Saiu do Egito, eles tinham que ter as suas próprias leis e é Deus que vai dar essas leis. Só que o que acontece? As outras nações que tinham leis, né, como que elas faziam para ter essas leis? Elas faziam de acordo com suas tradições e julgavam de acordo com suas consciências. Só que Deus, todo mundo que nasce aqui na Terra, ele nasce com uma luz de Cristo, que a luz de Cristo faz a gente saber o que é certo e o que é errado. Então essas leis, às vezes, vêm, quando a pessoa se deixa influenciar pelo que é bom, ela acaba criando leis boas, né? Então, os 10 mandamentos que Moisés vai receber, na verdade, muitos desses mandamentos já existiam em outras nações. Por exemplo, não adulterarás, né? No Egito era muito sério esse mandamento, né? Era muito sério, eles não gostavam e não podia cometer adultério, jamais, né? Só que aí tinha outro mandamento que eles não ligavam muito, que era matar, né? Não matarás, para eles era nada ali, né? Tanto que, se vocês lembram em Gênesis, quando nós estávamos estudando, quando Abraão ia com sua esposa para o Egito, ele mentia, falava, é minha irmã, né? Porque se ele soubesse que era a esposa de Abraão, eles matariam Abraão para poder casar-se ali com a esposa de Abraão. Ou seja, cometer adultério não pode, né? Mas matar Abraão ali, eles achavam que era menos
criminoso, né? Vamos dizer assim. Então veja bem, quando Deus ele dá o mandamento ali, não adulterará, já existe esse mandamento em outra nação, tá bom? O mandamento de não matar também já existia em outra nação, né? Aliás, o mandamento de matar aqui, né, é Êxodo 20, versículo 3, de matar não, né? O mandamento que Moisés recebeu, corrigindo, né? Não matarás. Só que na tradução literal não é não matar, tá bom? É não assassinarás. Ou seja, premeditar, fazer algo premeditado e matar uma pessoa ali. Não significa de autodefesa, a pessoa vir te matar. Naquela época tinha guerra, né, e eles tinham que se defender. E às vezes o Senhor mandava eles expulsar o povo da terra que era deles ali. Então, tinha esse tipo de matança. Então, no mandamento aqui diz: não assassinarás, a tradução literal. Tá bom? Só explicando aqui. Mas são mandamentos que já tinham em outras nações. Por exemplo, a gente sempre fala a lei de Moisés. Por quê? Porque Deus deu a lei a Moisés. Então a gente chama a lei de Moisés. E muitas vezes quando a gente se refere ali a olho por olho, dente por dente, muitos falam, essa é a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Você sabia que essa não é a lei de Moisés, que essa lei já existia? Essa é a lei do talião, né? Por exemplo, a lei do talião, ela veio depois do Código de Hammurabi. Hammurabi, ele foi um rei, tá bom? Na Mesopotâmia ali, da Babilônia. E aí, quando se vive em comunidade, precisa ter regras, precisa ter mandamentos. Então o rei, ele criou regras e mandamentos, leis para o povo ali. Como que ele fazia essas leis ficarem conhecidas? Ele pegava uma grande rocha e mandava escrever naquela rocha e colocava ali na praça, um local onde passava muita gente. Então eles olhavam e liam ali qual era a lei e a punição daquela lei, né, para fazer justiça a todos, né? Todos tinham que conhecer e aquela era a lei ali, eles tinham que obedecer, tá bom? Então é conhecida ali como o Código de Hammurabi. Depois veio então a lei de Italião, ou seja, olho por olho, dente por dente, né? Se matar alguém, sua vida também vai ser tirada, tá bom? Só que conforme eu estava compartilhando, nós temos a luz de Cristo. Mesmo que não tivesse tais mandamentos, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Mas a lei, ela acaba protegendo, coloca, formatando aquilo que é certo e o que é errado, tá bom? Aí a pessoa fica sabendo com mais exatidão por causa da lei. Por exemplo, né? Nós lemos lá em Gênesis, no começo, que Caim, ele matou Abel. Não existia uma lei dizendo não matarás ou não assassinarás, né? Propriamente dito. Mas Caim, ele sabia que se ele matasse seu irmão, ele estava quebrando o mandamento, que era algo errado. Embora não existisse o mandamento não matarás, né? Então, por causa da luz de Cristo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, aqueles que vão formular a lei, se eles agirem de acordo com a luz de Cristo, eles vão criar leis boas que vão proteger o povo, tá bom? Então, inclusive, essa lei de não matar, né, quem recebe Moisés não, é Noé, né? Nas escrituras que nós temos é Noé. Vou compartilhar aqui com vocês, quer ver? Ó, em Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Então, quando fala aqui quem derramar o sangue do homem, o sangue no Velho Testamento simboliza a vida. Os sacrifícios de animais era assim, né? O animal era degolado ali no altar, aspergindo ali, derramando o seu sangue, e aí a vida do animal era ceifada. Então o sangue representava a vida. Então aqui quando diz, né, que se alguém derramar o sangue do homem, não significa dar uma porrada e a pessoa sangrar ali. Significa realmente tirar a vida. E aí a lei é clara, né, o mandamento que foi dado a Noé ali. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então aqui é claramente uma lei instituída como pena de morte. Se você matou alguém, você vai ser morto, né? É uma pena de morte aqui. Então essa foi a lei que Noé recebeu, tá bom? Mas mesmo antes de receber essa lei, como eu falei, né?
Caim matou Abel, mas ele sabia que estava agindo errado por causa da luz de Cristo. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dar o mandamento ou formatar a lei apenas regulariza ela, tá bom? Mas nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então, falando sobre os 10 mandamentos, esses mandamentos já existiam em outras nações. Depois eu vou compartilhar algumas coisas diferentes aqui, né, nas outras aulas para falar a diferença do mandamento de Deus com os mandamentos das outras nações ali. Bom, aqui falando sobre o código de Hammurabi, tá bom? O rei Hammurabi, o rei da Mesopotâmia, da Babilônia, ele criou então um código, né? Porque quando se vive em sociedade precisa ter leis ali. E como que ele fazia isso? Ele mandava escrever na pedra, né? Escrevia na pedra ali e talhava na pedra e ficava na praça, onde todo mundo podia ver qual era a lei e aí tomava conhecimento que não podia fazer. Já a lei do talião veio depois, que era o espírito desse código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, né? Se você matasse alguém, a lei falava que você tinha que morrer. E a lei de Italião, ela botava um fim na vingança também. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai lá e mata a outra, né? Aí aquela família lá, que teve a pessoa morta, vem e mata aquele que matou o outro. E aí alguém dessa família não gostou, vai lá e mata o outro. Então começa um matar o outro e começa a destruir família, reino, tudo, né? Então a lei de Italião, ela põe um fim na vingança, né? Ou seja, se alguém foi lá e matou alguém daquela família, aí o outro vem e mata ele, acabou, tá bom? Porque foi olho por olho, dente por dente. Aí ele matou o meu irmão, eu fui lá e matei o irmão dele, acabou. Eles não podem vir me matar, porque eu matei porque ele matou o irmão, né? E só para explicar um pouquinho aqui sobre a lei do talião. Bom, então existem as leis, e eu quero falar rapidamente aqui sobre a Constituição brasileira que nós temos, tá bom? Na Constituição brasileira existem causas pétreas, que são leis que não podem mudar ou mexer, tá bom? Inclusive essa palavra pétrea já vem, inclusive, do Código de Hammurabi, né, da lei do talião, porque eles talhavam as leis dele em pedras, tá bom? Então não podia mexer, o que estava ali era aquilo mesmo que ia acontecer. Então, causa pétrea significa que não pode mexer, é uma lei que não pode ser mexida. Outras leis que não são causa pétrea, eles colocam emendas, né? O que não faz muito sentido, porque você cria uma lei e depois cria uma emenda para burlar aquela lei, né? Então, acaba desmerecendo a própria lei ali, tá bom? Não faz muito sentido. Mas, o nosso Código Penal, né, ele é antigo, e eu até concordo que merecia ter uma reforma, fazer novas causas pétreas, né? Mas essas leis, por que iria passar e quem faria as aprovações, né? Quem faria as aprovações são os deputados e senadores, ou seja, presidentes, câmeras, eles iriam mandar proposta de lei, mas tinham que passar pelo Senado e os deputados que iriam formatar essa nova lei. E pensando bem, né, mesmo que a nossa lei, né, o nosso Código Penal brasileiro, ele é antigo, mesmo ele sendo antigo e precisando de uma reforma, com essas pessoas que estão aí, com os senadores que nós temos, né, com os senadores e deputados que nós temos que fariam essa lei entrar em vigor, né, eu acho que eles não criariam leis tão justas mais do que nós temos. Então é melhor não mexer, na verdade. É o que eu penso. Bom, uma das leis que nós temos, por exemplo, que eu não acho justo, é quando alguém comete um crime, mas ela tem diploma, ela estudou. Então, ela vai ter uma cadeia diferenciada, a alimentação é diferenciada, ela vai ter certos privilégios porque ela estudou e tem um diploma, né? Só que o que acontece? Na lei de Deus é completamente oposto. Quando você peca contra uma luz maior, maior condenação você tem. Deveria ser assim na lei brasileira também, né? Por exemplo, se a pessoa tem diploma e estudou, ela sabe exatamente por que ela está roubando. Ela tem mais consciência do que uma pessoa que não estudou. Então a pena dela deveria ser maior,
né? E não menor de uma pessoa que não estudou, que não sabe a lei, né? Propriamente dita, né? Aliás, na lei do Senhor, aqui, por exemplo, em Mateus 22, versículo 12 e 13, falando sobre aqueles que quebram os convênios do Senhor, que fez convênio, quebra, ou que sabe que deveriam entrar no templo e fazer convênio com Deus e não faz, diz o seguinte aqui, ó. E disse-lhe o Senhor: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Aqui está falando de uma festa, uma parábola, que é de entrar no reino celestial. Então, para entrar no reino celestial, você tem que fazer convênios com o Senhor no templo. Por isso que ele está falando como entraste aqui não tendo vestes, né, de bodas, né, preparada para essa festa. Para entrar no reino celestial, tem que fazer convênios no templo. E aí ele pega e pergunta para aquela pessoa, ou aquela pessoa não fez os convênios, sabia que tinha que fazer e não fez, né, não se esforçou ali para fazer, ou a pessoa perdeu, desonrando esses convênios, perdeu as suas vestes, né? Pode dizer-se assim. E aí, olha só a condenação dessa pessoa. E disse-lhe então o rei aos seus servos: Amarrai-los de pé e mão, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aquele que conhece a lei e quebra a lei do Senhor, que tem uma luz maior, um conhecimento maior, o castigo ele é maior também. Vê que o Senhor não fala nem, lança ele ali no reino celestial, não, mandou lá para as trevas exteriores, né? Então aquele que peca contra uma luz maior tem uma condenação maior. É diferente, né? Um jovem, uma jovem que entra para a igreja, está ali na igreja se esforçando, guardando os mandamentos, de repente eles vai lá e quebra, né, a lei da castidade, né? Existe uma maneira que o bispo vai ajudar eles a se reconciliar com Deus, voltar a tomar o sacramento depois de um período, né?